Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com você neste início de mais um dia que Deus preparou. Hoje eu quero te convidar a permanecer até o final desta mensagem, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Não é por acaso que você está aqui. O Espírito Santo preparou este encontro e Ele deseja falar contigo sobre propósito, esperança e direção para a sua vida. Eu creio que, ao terminar este devocional, você vai sentir paz, coragem e a certeza de que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua história. A base da nossa reflexão hoje está em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, que dizem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas o profeta Jonas, ao invés de obedecer, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Essa passagem nos mostra como Jonas recebeu um chamado direto de Deus, mas, ao invés de cumprir sua missão, ele decidiu fugir, porque achava que não era capaz, porque não compreendia plenamente o amor de Deus por aquele povo, e porque temia a responsabilidade que vinha com aquele chamado. Talvez você também se sinta como Jonas em muitos momentos, chamado para algo maior, mas com medo de dar o próximo passo. Talvez Deus já tenha te mostrado um propósito, um caminho, um sonho que Ele quer realizar na sua vida, mas você se sente incapaz, inseguro e até tenta fugir. A mensagem de hoje é clara: não fuja do chamado de Deus, porque Ele mesmo é quem vai te capacitar. Ele não depende da sua força, Ele depende da sua disposição e obedecer. O devocional que lemos nos lembra que precisamos olhar para as possibilidades contidas no propósito de Deus, e não para as oposições que aparecem. Jonas olhou para as dificuldades e decidiu fugir, mas mesmo assim Deus foi atrás dele. Isso nos mostra algo extraordinário. Quando Deus nos chama, o seu amor não desiste de nós. Mesmo se tentarmos escapar, Ele continua nos alcançando. E aqui está uma lição prática para a nossa vida. Muitas vezes, nós ficamos paralisados olhando para os obstáculos, olhando para aquilo que não temos, olhando para as portas fechadas. Mas a Bíblia nos chama a fixar os olhos nas promessas de Deus, porque é Ele quem abre os caminhos e prepara os recursos. O chamado não depende da nossa capacidade natural, mas do poder sobrenatural de Deus. Pense por um momento. Quantas vezes você deixou de dar um passo de fé porque se sentiu pequeno demais? Talvez você tenha desistido de um projeto, de um sonho, de um ministério, porque achou que não tinha condições de seguir. Mas o que Deus está dizendo hoje para você é: não olhe para as suas limitações, olhe para a minha capacidade. Eu te chamei, eu te capacito e eu vou te sustentar. Esse chamado é também um lembrete de que não podemos viver apenas para nós mesmos. Deus nos chama para abençoar pessoas. Jonas não queria ir a Nínive, porque não suportava aquele povo. Mas Deus o chamou justamente para anunciar arrependimento e salvação ali. Isso nos mostra que o amor de Deus vai além dos nossos preconceitos, das nossas limitações e até da nossa falta de vontade. Ele nos chama para sermos instrumentos de transformação em lugares e situações que nunca imaginaríamos. Refletindo no nosso dia a dia, vemos que esse ensinamento é muito atual. Quantos de nós temos responsabilidades no trabalho, na família, nos relacionamentos e nos sentimos sobrecarregados? Às vezes a vida parece exigir mais do que conseguimos oferecer e a tendência é fugir, como Jonas. Fugimos das responsabilidades, fugimos das pessoas, fugimos até de Deus. Mas o Senhor nos chama hoje a parar de fugir e começar a obedecer. E obedecer não significa ter tudo sob controle. Obedecer é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando eu não entendo. É dar um passo de fé mesmo que eu não veja o caminho completo. É crer que, se Ele me chamou, Ele vai me sustentar. Essa é a essência da vida cristã. Viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de dúvida, se perguntando qual é o plano de Deus para a sua vida.
Talvez você se sinta como Jonas, sem forças para enfrentar a missão. Mas eu quero te encorajar. Não existe chamado sem capacitação. Deus nunca vai pedir algo de você sem antes preparar o caminho. E eu quero trazer uma palavra de encorajamento agora. Deus pode usar justamente aquilo que você acha ser sua fraqueza para revelar a sua glória. Lembre-se de Moisés, que dizia não saber falar, mas Deus o levantou como libertador de Israel. Lembre-se de Gideão, que se considerava o menor da sua casa, mas foi levantado como juiz e guerreiro. Lembre-se de Davi, o menor entre os irmãos, mas escolhido como rei de Israel. Da mesma forma, você pode se achar pequeno, mas Deus vê grandeza em você. Agora, respire fundo e receba essa verdade. O chamado de Deus para a sua vida é irrevogável. Ele não desistiu de você. Ele só está esperando você se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito o seu chamado. E antes da oração, eu quero alongar esta reflexão com algo que pode transformar ainda mais o seu coração. Veja, quando fugimos de Deus, não é apenas o nosso futuro que fica em jogo, mas também as pessoas que seriam alcançadas por meio da nossa obediência. A missão de Jonas não era sobre ele, mas sobre os milhares de ninivitas que precisavam ouvir a mensagem de arrependimento. O mesmo acontece comigo e com você. O que Deus te chamou para fazer pode ser a resposta de oração na vida de alguém. A sua obediência pode abrir portas, pode trazer cura, pode salvar vidas. Pense em quantas pessoas estão esperando por uma palavra que só você pode dar, por um gesto que só você pode fazer, por uma oração que só você pode levantar. O inimigo quer que você acredite que é pequeno demais, incapaz demais, mas Deus já colocou dentro de você tudo o que precisa para cumprir o chamado. O que falta é apenas a sua resposta. Então, meu irmão e minha irmã, não permita que o medo te paralise. Não permita que a insegurança roube o plano de Deus para você. Hoje é dia de se levantar e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu vou dar o próximo passo, mesmo que pareça difícil. Eu vou obedecer, porque sei que o Senhor vai comigo. E eu quero orar com você agora, mas antes eu quero que você pense. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Você tem obedecido ou tem fugido? Você tem confiado ou tem deixado o medo dominar? Hoje é dia de escolher a obediência, de dizer sim para o propósito do Pai. Pai, hoje eu olho para tudo que Tu me faz e Te agradeço por todas as possibilidades e oportunidades que Tu me dás. Eu Te agradeço por mais um dia de vida. Mais uma vez me levanto e tenho a oportunidade de falar contigo. Pai, que o nosso dia seja glorioso, de vitórias e de bênçãos. Que Tu continue protegendo a nossa casa e os nossos amados. Que nunca nos falte nada dentro da nossa casa e nem naqueles lares que precisam do sustento diário. Abençoa a nossa ida e a nossa volta. Nos protege e nos livra dos inimigos. Eu sou grato pelo dia de hoje e Te louvo por mais um dia vitorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Senhor, eu quero também interceder por cada ouvinte que está comigo agora. Abençoa a vida deles, Senhor. Guarda cada família, cada lar, cada negócio. Que a saúde deles seja fortalecida. Que haja proteção contra todo mal. Que o inimigo não tenha espaço para tocar em nada que pertence a eles. Pai, derrama chuvas de bênção sobre cada pessoa que ora comigo. Que elas sintam a Tua presença conduzindo os passos delas hoje. Fortaleça aqueles que estão cansados. Dá esperança aos que estão desanimados. Abre portas para os que estão sem saída. E renove a fé dos que estavam prestes a desistir. Senhor, que este seja um dia de milagres, de provisão e de resposta para todos que estão ouvindo esta oração. E se você recebeu essa palavra, eu quero que você declare em fé nos comentários: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o seu chamado. Essa é a sua forma de se posicionar diante de Deus
e dizer que está pronto para viver o que Ele tem para a sua vida. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias temos devocionais e orações poderosas que vão alimentar a sua fé. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E eu encerro declarando: não fuja do chamado de Deus, porque Ele tem grandes coisas preparadas para você. Receba essa palavra, viva com fé e lembre-se, aqui no Renovo Diário em Cristo, você encontra esperança, encorajamento e oração todos os dias.